primeira edição. Só lembrando aos nossos ouvintes da Folha FM de como acessar a nossa Folha FM 98,3 no aplicativo Folha FM de Campos 98,3 para Androids. Pela internet, o nosso site folhafm98.com.br, você assiste ao vivo, também no Facebook, na nossa página Folha FM 98,3 e através do site radios.com.br. Então, torne-se nosso ouvinte aqui na Folha FM 98,3. Vamos voltar então com Folha no Ar, a presença do deputado estadual Gil Viana. Gil, obrigado por aceitar o convite da redação da Folha e prazer em vê-lo novamente. Eu agradeço o carinho, eu que agradeço o convite, né? Estar presente com vocês, batendo um papo aí. Gil, a gente falou aqui, comentou algumas coisas da edição de domingo da Folha, domingo e segunda, mas uma das coisas que a gente não comentou foi que está no ponto final, que uma delas a gente comentou, pode começar com isso, lá para 2016, falando dessa coisa aí que está agora, Arnaldo falando que pode vir candidato. Você é pré-candidato, né? Você anunciou também no entrevista na Folha, acho que um mês, 2 meses. Acho que foi isso, uns 2 meses atrás. Um mês e meio, 2 meses, que você também era pré-candidato. Como é que você vê aí essa coisa de Arnaldo querendo se colocar de novo no cenário? O Arnaldo tem uma história, né? Ele foi médico, né? É médico. Né? Entrou na política aí através do Garotinho, né? E a Rosinha tem uma história na cidade, isso não tem como esquecer isso. Só que as coisas avançam, né? A gente está no século XXI, né? E a gente tem que a gente como eleitor também como responsabilidade que nós temos por Campos, a gente tem que oxigenar, a gente tem que mudar um pouco. Agora, Arnaldo tem sua história em Campos, e infelizmente quando eu fui convidado para ser o vice de Caio naquele momento, tudo se indicava que com certeza o Arnaldo, né, o doutor Arnaldo iria apoiar o filho. O filho de Arnaldo e o filho de Ilson, o Caio Viana. E a conversa que nós tivemos, né, no Rio, né, algumas semanas antes de definir as convenções, né, até porque eu era o vice de Rafael na época, porque eu não queria mais ser candidato a vereador mais, e aí, na verdade eu seria candidato naquele momento, mas eu perdi o PSB, lembra? Romário era o presidente do partido, eu fazia parte do PSB, eu era presidente em Campos, larguei o governo Rosinha para caminhar para outro sentido, para outro lado. Como prefeito. E aí... Candidato a prefeito, né? Candidato a prefeito. Mas aí houve aquela situação de Romário perder o partido, a presidência, entrar o Hugo Leal. É uma história meio longa, né? Mas aí teve esse convite lá no Rio, me chamaram para participar de uma reunião, e onde o Caio estava, né? E outras pessoas envolvidas. Mas a conversa é que Arnaldo estaria nesse processo. Aí de repente vem a surpresa, depois já todo mundo já pronto, preparado para ir para as ruas. Veio aquela entrevista de Arnaldo, dizendo que o filho, né, não está preparado, que é muito novo, tem que estudar muito ainda, é isso mesmo? Aquele que o filho primeiro acabasse com o curso superior. Estudar, que é muito novo, que é irresponsável e tal. Aí pegou todo mundo de surpresa, infelizmente, e aí foi o que deu aí, cara. Então acho que eu acredito que a gente está em outros caminhos agora, né? Os eleitores estão em outros caminhos, querem procurar coisas diferentes. Bom, acho que é por aí. E você, o que você pode falar da sua pré-candidatura? Quer dizer, você falou isso, acho que tem 1 mês e meio, há 2 meses, você falou, afirmou na Folha que é pré-candidato, você sempre quando você é indagado, você reafirma isso. Como é que está a sua pré-candidatura para 2020? A entrevista do Jefferson, o reitor da UIF, ele, embora diga apostar na polarização entre Rafael e Vladimir, ele coloca você como terceira força, por conta do PSL. Como é que você viu a entrevista em primeiro lugar? Leu a entrevista? Eu não vi. Luizinho, só eu tenho minha história, né? Eu não fico olhando os outros. Eu gosto de caminhar, eu não olho retrovisor. Eu vou falar por mim. Eu fui office boy aos 14 anos, entrei no Exército aos 18, entrei na Polícia Militar, fiquei 26 anos na Polícia.
e entrei na política com 40 anos de idade. Então eu não nasci na política, eu não me criei na política, eu não tenho parentes políticos, aliás, não tem ninguém na minha família, que eu me lembro do tataravô, não tem ninguém na política. Eu sou o único maluco fui eu, que fui estar na política pela história da minha filha. Eu sempre repetitivo, mas é importante, tem pessoas que talvez não saibam disso. Eu tive uma filha especial, a Gabriela, que não está entre nós, ela faleceu aos 16 anos. E ela que me motivou a estar na política. Até porque eu nunca gostei de política, eu confesso a você. Que é um meio, infelizmente, muito sujo. Infelizmente. Como tem vários segmentos, pessoas que desabonam a conduta do segmento, mas eu... Se tem no Vaticano, imagina. Se tem no Vaticano, se tem... É isso aí. Mas aí eu vejo também a política, é o único caminho de fazer o bem às pessoas, fazer o bem comum. Quando ela é feita com seriedade. Quando não tem pessoas envolvidas e querem sugar a máquina pública. E por aí vai. Então eu acredito que o momento meu é esse. Deus sabe de tudo. Eu acho que eu não tinha que ser candidato, tinha que ser vice de alguém mesmo. E aprender algumas coisas com os erros. Ele está aqui para aprender. Eu tenho cabelo branco. Faço 54 anos agora. Eu tenho minha história na rua, né? De trabalhar desde novinho. Tenho carteira assinada desde novo. Né? O que eu tenho hoje está no imposto de renda, está na Receita Federal. Eu nunca ia na malha fina. Eu sempre trabalhei para ter o que eu tenho. Graças a Deus. Tenho 3 filhos, tenho 2 filhos, com o Gabriel, o Bruno com 22, o Gabriel com 17. Tenho uma filha adotiva que eu adotei com 3 meses. Então eu tenho minha história enraizada, firme, né? E as pessoas começam, esses dias o cara me chamou, pô, Gil, eu tive com um pessoal ali, né, que querem te bater. Hoje está um tal de fake news, né, que coisa ridícula, cara. A gente está no século XXI, as pessoas são tão maldosas que elas querem te bater na politicamente. Internet. A internet, fica procurando coisa para se fazer. Eu sou meio pragmático, você me conhece. Eu esquento com coisas sérias. Como molecagem, não esquento, não. Eu nem olho para trás. Entendeu? E se eu souber quem é, eu vou procurar saber quem é para tirar satisfação. Não é para brigar, não. Satisfação com. Não é para brigar, não. É para saber o que está acontecendo. Eu gosto de olhar no olho das pessoas e saber o que está acontecendo. Eu passo recibo mesmo. Porque eu não tenho vergonha de ser político. Tem gente que tem vergonha. Está na política para obter alguma coisa, para fazer isso, aquilo. Eu não. Então eu entrei nela pela história da minha filha, para trabalhar. Hoje a gente tem quando eu lembro em 2009, quando eu virei vereador, né, janeiro de 2009, né, tive quase 5 mil votos, e eu saí dali e falei assim, a minha história vai começar aqui agora. Porque eu estou falando com todo de coração aberto para vocês, que a gente nem tem nem tanta intimidade assim, né? Conheço há tempo, né? Eu vizinho conheço há tempo, mas vocês podem ter certeza de uma coisa, cara, eu levo a política com seriedade. As pessoas me olham, jogando bola, eu quero voar de parapente, eu quero jogar futebol, alguém me vê no Farol de Santo Bé tomando uma cerveja ali no quiosque. Gente, eu não irei mudar nada, não espere nada diferente, né? Que a minha vida particular é minha vida particular, e a política se leva com seriedade. Até porque, se fizer uma retrospectiva, Luizinho, da minha vida, desde 2009, eu sempre tive exceção crescendo politicamente sempre tive... Né? Minhas votações sempre foram boas. Então, mesmo eu não tendo parente na política, eu não tenho pai governador, eu não tenho pai prefeito, eu não tenho pai deputado, não tenho nada. Eu nasci sozinho, né? E até hoje continuo. Eu não tenho parente na política, não. Minha história na política foi feita por mim, foi trabalhada por mim, claro, primeiro a Deus, mas pela minha família, e confiaram em mim, meus amigos que me acompanham até hoje. As pessoas falam, poxa, Gil, pai, Gil, a gente quer pegar Gil, não tem nada de Gil. Vai falar o que de mim, cara? Eu não tenho envolvimento com nada, eu não caio em improbidade administrativa, eu não tenho denúncia de envolvimento com nada. Ou seja, não sou perfeito, nem dono da verdade, mas eu tento fazer o que é certo, fazer o justo. Agora, eu acho que o momento meu é esse, de ser candidato, de ser pré-candidato, né? E lá na frente a gente vai homologar na convenção. Eu acho que pela idade que eu tenho, pelo trabalho que eu já fiz esse tempo todo, pela experiência que a gente já tem, né? Não sou mais garoto, eu acho que vale a pena eu tentar aí, pleitear esse cargo aí em Campos, que não vai ser fácil. A gente sabe que Campos vive um momento difícil, não vai ser fácil para ninguém, mas eu sempre falo o seguinte, eu sei de onde eu saí, o que eu tenho hoje, está no imposto de renda, está lá, né? Talvez eu tenha mais do que garotinho, que ele tem a casa na Lapa só, mas
O que eu tenho foi trabalhado e foi administrado. Você, cara. garotinho, é muito antigo, né? Foi trabalhado e foi suado, não foi de brincadeira. Até porque tá lá no posto de renda, né? Estou dando exemplo sobre isso. Mas eu sei Você se bica há algum tempo, né? eu sei administrar muito bem a minha vida, graças a Deus. Então eu posso também administrar a prefeitura de Campos, sem problema. Não tem problema nenhum. Mas E sou rigoroso com minhas coisas, hein? Mas olha só, Pode até não ser, aparecer, mas eu sou. você falou que você não tem família, né, política, não tem... Quer dizer, Rafael é filho de Sérgio Diniz, ex-vereador, e neto de Zezé Barbosa, que é prefeito de Campos várias vezes, talvez a maior liderança aí da política municipal antes de aparecer garotinho, né? Você tem Vladimir, que é filho de Rosinha e de Garotinho. Você tem Caio, que é filho de Arnaldo Viana. É nesse ponto que você fala que você não tem nenhum parentesco assim. É exatamente isso. Então as pessoas os eleitores precisam entender esse processo, cara. As coisas estão mudando. A Luizinha poderia ser pré-candidata a prefeito, né? A Dani podia ser pré-candidata a prefeito. Qualquer um podia ser pré-candidato a prefeito. A gente tem que oxigenar, a gente tem que mudar essa história. A gente não pode monopolizar a cidade, virar uma monarquia. Ninguém é dono da cidade, não. Nós somos dono da cidade, nós eleitores. A gente tem que procurar outros caminhos. Essa é a pura verdade. A gente fica, o menino é filho do Vladimir, ganhou, é filho da Rosinha. Vamos parar, a gente tem que parar com isso, gente. Não vem um Jefferson do IFE, a princípio seria pré-candidato? Que bom que o cara é pré-candidato. Aquela empresária, que eu não sei o nome agora. Mas também Jefferson é neto de um ex-prefeito, né? Não sei. Mas nunca se envolveu em política. Nunca se envolveu em política. Não, ele tá afiliado há alguns anos no PT. Mas nunca participou de um pleito político. Não. Aí vou dar um exemplo outro. Mas é neto de. Como é o nome da rodoviária? José Alberto Silveira. Alberto Silveira. O Joil, super bom, que também diz, está aí, especulando que seja também. Que bom. Roberto Silveira foi governador do Estado do Rio. Não, José Alves Azevedo. José Alves Azevedo, desculpa. Tá. Joil super bom. Nos anos 50, não é isso? Na Avenida. Joil super bom, que também gira na mídia também. Que bom que está mesclando, que está se renovando. Isso é saudável, é salutar pra gente, pra Campos. Então, eu tô falando até de Carlinhos Bacelar agora, do laboratório que patrocina a gente aqui. Rodrigo Bacelar. Rodrigo Bacelar. Chegando também, que bom. Também filho de Marco Bacelar. Então, Bacelar foi o quê? Foi sindicalista, né? Ele veio vereador, né? Agora veio o Rodrigo Bacelar. Que bom, pessoas novas estão chegando. A gente tem que se colocar pronto para o trabalho, para a missão. Agora, ninguém que é dono da verdade, a gente está vivendo um momento nosso. Se eu vou ser candidato, aliás, na convenção, o Gil não é, ou se eu vou estar vivo amanhã, ninguém sabe de nada. Só que a gente tem que ter alternativa, tem que aparecer alternativa para Campos. A gente não pode ficar na mesmice, sempre os mesmos, e nada se renova, nada acontece de bom. Bom, essa é a minha visão, né? Aí Campos está aí sofrendo aí, cara, passando essa dificuldade toda aí, porque não tem parceria com o Estado. Me diga uma coisa aqui, de Rosinha, vou falar Rosinha Garotinho. Eu fui vereador com ela. Você lembra se você teve parceria com o governo federal ou estadual? Me lembra aí, eu não consigo lembrar. Se eu estiver errado, você pode me corrigir. Rosinha Garotinho, quando foi governadora, foi prefeito em Campos, eu fui junto. Teve parceria com o governo estadual e federal? Me lembra aí. Não, eles tinham problemas com o governo estadual e federal, né? De lá para cá, eu quero falar sobre isso. Não, o governo federal de Dilma até que tiveram parceria acabou resultando na venda do futuro, né? Mas então, gente, eu quero saber coisas boas. Se o prefeito é alinhado com o governo estadual, o governo federal, a ideologia é a mesma, e nada acontece, aí quem sofre é a gente. A gente tem que procurar saber. Eu vi você falando um pedaço sobre PSL ali, sobre isso e aquilo. Hoje, infelizmente, a gente tem que ter parceria, quando a gente consegue andar, não. A cidade já vive um caos, infelizmente. Você falou na entrevista do Jefferson, ele fala que, ele coloca, assim, que na visão dele, o que deve acontecer, a projeção que ele faz para 2020, o que ele acredita ser mais possível, ser um embate entre o prefeito e Garotinho, são dois grupos políticos consolidados, mas que ele via você como terceira força, por conta do PSL. Mas que o seu desempenho vai depender muito do desempenho do presidente Jair Bolsonaro. E ele está desidratando muito nas pesquisas, segundo deu pesquisa Ibope aí, de todos os presidentes que a gente elegeu, aí começou com o papo da ditadura militar. Da ditadura militar, para cá, todos os presidentes, quer dizer, botar aí, eleitos, Fernando Collor em diante, 89,
em diante, Bolsonaro tem hoje o menor índice de aprovação de todos os presidentes, quer dizer, contando Collor, Fernando Henrique, eu falo primeiro mandato, tá? 4 meses primeiro mandato. Primeiro mandato de Lula, primeiro de Dilma, quer dizer, você não acha que essa desidratação pode atrapalhar você, do presidente? Zezinho, eu ia falar outra coisa aqui, mas vou Foi o que o Jefferson colocou, né? O Jefferson. Eu não estou preocupado com isso. Eu sou candidatíssimo, pronto. A questão é essa. Número 1 é essa. 2, eu acredito muito, eu como líder do PSL na LERJ, né? Acho até para Campos é importante, de 12 deputados, a gente sai do interior e liderar o PSL no Rio de Janeiro. Sim, uma bancada do Rio, e ser eleito pelos deputados para ser o líder do PSL. Então, primeiro, isso é motivo de orgulho para mim demais, se torna cada vez mais responsabilidade para a gente, para Campos também, evidentemente, né, de ter o campista liderando o PSL. A gente começa a mudar algumas coisas, começa a mudar o pensamento. Eu não tenho dúvida nenhuma, né, pela minha pouca experiência que eu tenho, né, pela minha idade, que Bolsonaro vai chegar num ponto que ninguém chegou. Ou seja, um ponto elevado, positivo, porque se precisa fazer algumas coisas agora que não fizeram no passado. Inclusive Campos passa por isso. Hoje que não fizeram no passado. Ele está tentando fazer. O povo deram esse cheque em branco para ele. Ou seja, a responsabilidade para ele mudar esse país. Eu acredito que isso vai acontecer. Falando o quê? Reforma da Previdência, esse tipo de coisa? Com certeza, em geral. E a reforma tem que passar, e vai passar. Como é que é? A reforma da Previdência tem que passar. Inclusive o governador Wilson, por exemplo. Eu apoiei o governador Wilson em Campos, no segundo turno. Eu tenho estado com ele direto. Porque pela liderança do PSL, eu converso direto com o governador, os líderes de bancada. Eu sempre estou com ele conversando. Falando sobre Campos, né? Inclusive eu tenho uma agenda com ele amanhã, meio-dia. Então, eu estou muito próximo, eu estou conversando muito com as pessoas, né? Eu não sou também garoto, né? A gente tem um pouco de experiência hoje, como é que é se montar partido, como é que se preparar uma equipe de trabalho, né? Como se pode avançar sem machucar as pessoas, sem afetar diretamente as pessoas. Então, eu estou conversando direto no Rio de Janeiro com as pessoas, e é lá que acontecem as coisas, o movimento. Você sabe disso. Então, eu tenho estado com o governador direto. Eu acredito, né, pela minha intuição que eu tenho, né, pelas coisas que falam, a Gil está caminhando errado. Eu não estou caminhando errado, não. Eu estou caminhando certo. Caminhando errado por quê? Não, falo, não, que eu caminho, talvez eu caminho para o lugar errado. Ih, você vai se esbarrar aí. Quando eu larguei Garotinho Rosinha, eu fui criticado de uma tal maneira, você não tem noção, cara. Você sabe disso. Lembra aquele bloco dos independentes, dos vereadores? Lembra? 11 independentes? Sim, você lembra disso? Que Garotinho humilhou o Magal, humilhou o Bertinho, lembra? Só a matéria na Folha? Foi eu que escrevi a matéria. Eu estava lá, eu era aquele bloco dos 11. E Garotinho achava que eu era o puxador dos 11. Não, foi baixo, não foi baixo, eu acho. Eu escrevi o ponto final. Eles achavam que eu era o puxador dos 11, porque queríamos ser independentes na Câmara, não atrelado ao governo estadual, ao governo municipal. Foi um negócio que eu estou contigo também. Não foi bem isso, cara. Não foi bem isso. O negócio ali era ter liberdade para votar, para escolher as coisas boas para a cidade. Eu já vim trabalhando com o pessoal, com os vereadores. Não vou citar o nome de todo mundo aqui, mas uns mais próximos. Gente, a gente tem que mudar esse negócio. Não ficar assim preso, atrelado, com a corrente no pescoço. A gente tem que ter liberdade. O povo está vendo isso, cara. E eu sou um cara meio complicado para isso. Eu sempre me senti e sou independente. Eu não sou preso a ninguém, não. Eu gosto de caminhar com as pessoas e ouvir as pessoas. Gil, você está errado. Eu não vou seguir esse caminho, eu vou seguir o caminho aqui. Então eu tento ser justo. E quando a gente preparou quando a gente montou esse grupo independente para conversar e tentar avançar, parou no meio do caminho. Me lembra aí, você é um cara super politizado, vocês, me lembre quem que sobrou desse grupo aí. Me criticaram a beça. Gil vai Magal, Bertinho, Garotinho vai matar Gil, vai matar politicamente, né? E lá, como é que larga o governo assim, né? E vai caminhar sozinho, ideologia que não condiz com o governo. Votei contra o empréstimo de 1 milhão, votei por 2 vezes. Vendo o futuro. A venda do futuro, votei contra o Código Tributário, que aumentava 400%. Então eu estou muito tranquilo. E fazia base do governo. Você falou que não rendeu nada, em parceria rendeu venda do futuro, né? Não, então eu votei contra tudo essas matérias. Clarissa não votou impeachment de Dilma. Exatamente. E Dilma pagou com a venda do futuro de Campos. E Luizinho e o Dani, e eu era aliado do governo. Eu era do PR, eu era do partido da prefeita. Ninguém faz isso. Loucura. O governo estava no metade do mandato. Eu
eu estava bem ainda, o governo estava bem, porque eu não estava me sentindo bem mais. Isso é ideologia, é divergência de ideias. Eu não estava me sentindo bem no governo mais. Por várias questões. E uma dessas, essa foi uma dessas mais importantes, foi a venda do futuro, Código Tributário 200%, outras coisas mais, que eu não vou citar aqui, que é muita coisa. Então, eu não me senti bem no governo. Eu saí por isso. Agora, Gil vai tentar caçar o mandato meu, que eu saí do PR antes da janela. Fui filiado no PSB. Sim, o garotinho, o pastor Heber, tentou de todas as maneiras tirar o mandato meu de vereador. Pastor Heber também? O garotinho, primeiro como vereador. Tentou tirar o mandato meu como vereador. E quando eu assumi a LERJ como suplente, tentaram tirar o mandato meu. Tanto o pastor Heber, sim senhor, pastor Heber e garotinho. Tentaram tirar o mandato. Não, pastor Heber é novidade. Pastor Heber entrou em que nisso? Eu queria era o primeiro suplente. Tá. Assinaram. Então, enfim. Estou falando seu nome, que isso é fato, tá lá. Tá lá no TRE isso. Não estou falando mentira. Então, a minha vida foi sempre assim, cara, de desafios, não só quando eu casei, quando eu trabalhei desde moleque, desde novo, de ter uma filha especial, que não foi fácil pra gente ter minha filha era sempre vegetativa, e na política não é diferente. A política ela é massacrante, ela é cruel, cara. Se você não tiver, porque as pessoas, Luizinho, ela tenta de todas as maneiras crucificar o seu nome. Obrigado. É fake news, quer inventar coisas da sua vida, da sua vida particular, entendeu? Tentando denegrir sua imagem do cidadão. Você vai vira candidato amanhã, começa a inventar coisas de sua vida, Dani, que você isso e aquilo. Então é muita mesquinharia, entendeu? É muita maldade. Sinceramente, eu Gil Viana, eu sou o mesmo, não vou mudar nada, vou seguir minha vida até onde Deus permitir que eu esteja aqui. Vou tocar minha política séria, né? E tentar contribuir para um município melhor. Eu, como deputado no Rio hoje, eu tenho várias ideias já. Eu sou deputado, acho que tem mais projeto na LERJ hoje, tramitando na LERJ. Pode procurar saber no portal de transparência. Eu sou deputado, acho que tem mais projeto na Câmara hoje tramitando. Né? Então, não só na segurança pública, como na pessoa com deficiência, que eu amo essa bandeira. Toda a presidência da pessoa com deficiência, participo de 5 comissões importantes na casa, então eu estou cheio de tarefa, estou trabalhando muito. Claro, evidentemente, em prol de um Estado melhor, mas especial no nosso município. Gil, são 7h45. Eu vou deixar uma perguntinha ou pelo menos um assunto para jogar para o segundo bloco com você, que é o nosso terceiro bloco, que é exatamente essa mudança da LERJ, né, a renovação da LERJ e esse aumento da transparência, o que isso tem ajudado a LERJ nesse momento. Nós vamos a um pequeno intervalo e voltamos já com Folha no Ar, primeira edição. 2018.